Você sabe como é gerada a energia elétrica que chega até sua casa? Olá pessoal, bem-vindos ao novo vídeo e hoje eu vou explicar para vocês como é gerada a corrente elétrica que abastece as nossas cidades e que chega até nossa casa. Basicamente, nós sabemos que ao passar corrente elétrica por um fio, haverá um campo magnético em volta. Então, corrente elétrica gera campo magnético, mas a recíproca também é verdadeira. Um campo magnético também pode gerar corrente elétrica. E é predominantemente dessa forma que é gerada a corrente elétrica que nós usamos. Pela lei de Faraday, nós sabemos que ao variar um campo magnético em um objeto que conduz corrente elétrica, nós estaremos induzindo a ocorrência de uma corrente elétrica nesse objeto. Por exemplo, aqui eu tenho um ímã no formato de barra e aqui um objeto que conduz corrente elétrica, uma espira. Lembre-se que as linhas de campo sempre saem do norte e entram no sul, ok? Sempre do norte para o sul. Se eu aproximar o norte dessa espira, eu estarei induzindo a espira a formar um norte para repelir essas linhas de campo. E pela regra da mão direita, se a espira fizer um norte e as linhas estão saindo, então a corrente estará para baixo e irá girar no sentido horário. Agora, se eu afasto o norte dessa espira, eu estarei forçando a espira a formar um sul. Então as linhas de campo estarão entrando. Se as linhas de campo estão entrando, pela regra da mão direita, a corrente vai para cima e vai girar no sentido anti-horário. Então perceba que a espira é sempre do contra. Se eu aproximo o norte, ela gera um norte para repelir o que está sendo aproximado. Se eu afasto o norte, ela gera um sul para atrair o que está sendo afastado. E dessa forma, eu vou ter ora a corrente girando no sentido horário, ora a corrente girando no sentido anti-horário. De forma análoga, se eu aproximar um sul, a espira forma um sul. Se eu afasto um sul, a espira forma um norte e mais uma vez eu teria uma corrente alternada aqui. Faraday descobre a indução da corrente causada pela variação do fluxo magnético e Lentz descobre o sentido da corrente causado por essa rebeldia da espira de sempre querer ser do contra. Mas é uma forma muito mais prática de gerar corrente elétrica do que ficar aproximando e afastando o ímã da espira ou a espira do ímã. Isso porque o que de fato gera a corrente elétrica é a variação do campo magnético no interior da espira. A lei de Faraday-Lentz é dada por essa fórmula que está aqui no quadro. Ou seja, a força eletromotriz será gerada pela variação do fluxo magnético em relação ao tempo. E força eletromotriz, lembrem-se, é a força para mover elétrons. Eletromotriz, entendeu? É a força que provoca a corrente elétrica. E o sinal de menos na fórmula é por conta daquela rebeldia da espira que eu já comentei com vocês. O fluxo magnético depende da quantidade de linhas de campo magnético que atravessam a espira. Quanto mais linhas de campo atravessam, maior o fluxo magnético. E num campo magnético uniforme, o que determina a quantidade de linhas é simplesmente a intensidade do campo. Então, ao analisar qual seria a forma mais eficiente de fazer variar um fluxo magnético no interior de uma espira, os cientistas entenderam que a forma mais simples e mais prática seria fazer girar a espira dentro de um campo magnético uniforme. E assim foi feito. O fluxo magnético é dado por essa fórmula que está aqui no quadro, em que B é a intensidade do campo magnético, A é a área da espira e θ é o ângulo formado entre a normal da espira e o vetor campo magnético. Lembrando que a normal é aquela que forma 90 graus com a superfície da espira, ok? Esse palito de fósforo representa a normal da espira. Agora vamos ver como isso funciona na prática, tá? Eu tenho aqui um ímã no formato de ferradura, em que o vermelho representa o norte e o azul representa o sul, e essa será a minha espira. Quando a espira está nessa posição, o cosseno entre a normal da espira e as linhas de campo é 0 grau, e o cosseno de 0 vale 1. Portanto, de acordo com a fórmula, esse é o fluxo máximo. À medida em que aumentamos o ângulo entre a normal da espira e as linhas de campo magnético, nós estamos diminuindo a área pela qual as linhas de campo podem atravessar a espira. E ao aumentarmos o ângulo entre a normal e as linhas de campo até formar 90 graus, lembre-se, cosseno de 90 é 0, portanto não haverá nenhum fluxo magnético atravessando essa espira. Mas ao aumentarmos o ângulo ainda mais, a normal e o vetor campo estarão formando um ângulo de 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Portanto, agora nós teremos uma corrente elétrica no sentido oposto à corrente elétrica inicial. E se girarmos a espira mais uma vez, sem fluxo. Então, sem corrente. Giramos mais uma vez, corrente máxima. Giramos mais uma vez, corrente nula. E assim o processo se repete. Então, é assim que é gerada a corrente elétrica que a gente consome nas nossas cidades. Mas você pode estar me perguntando, ok, mas como fazer girar espiras em campos magnéticos uniformes para gerar energia para abastecer uma cidade? Pois é,
Para isso há diversas formas. Uma delas, a principal que nós usamos no Brasil, são as hidrelétricas. Basta você represar a água até uma certa altura para que ela adquira energia potencial gravitacional. Então você abre comportas para que a água passe e gire uma turbina que estará acoplada a espiras, dentro de campos magnéticos uniformes, e isso gerará corrente elétrica. Outras formas, como a energia eólica, giram pás, que em algum momento vai girar uma turbina que estará acoplada a uma espira dentro de um campo magnético uniforme. Ou até mesmo a energia nuclear, ou termoelétrica, que nada mais consiste em aquecer água até que a água se torne vapor em alta pressão. Esse vapor faz girar turbinas, essas turbinas estão acopladas a espiras, e essas espiras estão imersas em campos magnéticos uniformes, e isso gerará corrente elétrica. E por aí vai. Se eu girar essa espira 60 vezes por segundo, eu terei uma frequência de 60 Hz. Essa é a frequência utilizada predominantemente aqui no Brasil. Seus equipamentos, a lâmpada do seu quarto, sua televisão, ou o que quer que seja, está sempre acendendo e apagando, ou ligando e desligando 60 vezes por segundo. É claro que a gente não percebe isso. Então agora vocês já sabem como é gerada a corrente elétrica que abastece a sua casa, que abastece a sua cidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser sugerir temas também para os próximos vídeos, fique à vontade. E aproveita e me segue lá no Instagram, onde além de mais conteúdo, eu também posto dicas e resumos para te ajudar.